Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou, Eustáquio André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje, mais uma vez aqui, temas interessantes, temas que não interessam a muita gente, é isso que a gente faz. Mas como a gente faz porque sabe o que está fazendo, então a gente faz para quem tem que ser, para quem tiver que assistir, para quem tiver que ouvir, para quem tiver aí. Então, é isso. Hoje nós vamos falar sobre uma palavra que tem diversos significados, né? Consagração. Consagração, a caminho da consagração. Caminho da consagração é quando eu saio daqui, eu vou fazer uma corrida lá, eu quero me consagrar. Ou então eu quero pegar minha seleção, ir a um determinado lugar e sair de lá consagrado, vencedor. Mas o que é a consagração em outros níveis, né? Então é isso que nós vamos conversar hoje. Vamos lá? Então tá aí, eu estou trazendo meu amigo e irmão René Monterrey para compartilhar conhecimento conosco. E aí, René, como é que você está? Tudo bem? Tá tudo bem, tudo em ordem. Apesar do tempinho mais frio, que eu não gosto muito, né? Mas a gente tem que aceitar, né? É isso aí. As pessoas reclamam, e não, está muito quente, está muito frio, então a gente nunca está satisfeito, né? Mas a natureza é sábia, né? Mas depois de uma certa idade, calor é sempre melhor, né? É verdade. O WD-40, passar aqui nas articulações. Hein? Nossa, eu era jovem, eu gostava assim de neblina, de tempo, sabe, assim, frio, né? Hoje nem pensar, né? Hoje eu quero calor, sabe? Assim, É verdade. A gente começa a descobrir, começa a doer, né? A gente vai Verdade. descobrindo partes do corpo que a gente não tinha, né? Ou não sabia que tinha, né? É a idade do condor, né? Que falam que é a idade do condor. Isso, né? Condor em tudo quanto é canto aí. René, consagração, rapaz, é um tema que, a princípio, parece até complicado a gente conversar. E muita gente, veja, o nosso negócio é a escola iniciática, né? A gente já vereda por esse caminho, né? Iniciação, espiritualidade, holismo, ocultismo e outras coisas. Então, tem um sentido diferente, né? Existem iniciações, existem consagrações, mas posso dizer, sem medo de errar, que a maioria, em todas as escolas, quase ninguém sabe o que está fazendo. Eu vou me consagrar hoje. O cara nem sabe o que está fazendo. Porque falaram que ele tinha que se consagrar, a ele, a mulher, sei lá quem. Poucas pessoas sabem verdadeiramente o que estão fazendo. Eu acredito, na escola que você já participou e eu ainda estou, né? Você já foi sacerdote dessa escola, então você sabia bem o que você está fazendo. Sabia bem e sabe o que significa isso, né? Então, tem um sentido. Se eu vou ser consagrado por você, você é o sacerdote na questão, né? Sacerdote é uma posição hierárquica dentro de um templo, não é necessário uma série dessas coisas igual da igreja. E se eu estiver sabendo o que eu estou fazendo, eu potencializo o que eu vou receber, não é isso? Pode falar. Bom, é assim, né? O professor Henrique, né, o fundador da escola, né, que a gente aprendeu, né? Ele dizia o seguinte: se as pessoas soubessem o que elas estavam fazendo, elas não fariam. Ah, boa! Isso aí. Porque o que acaba acontecendo, né? Todo mundo, então, vai por exemplo, vou atingir um grau, vou fazer batizar criança ou consagrar criança, coisas desse tipo, tá? Né? Todo mundo entende isso daí como sendo uma bênção, como sendo uma dádiva, sabe? Onde eu vou ascender um degrau e vou me tornar um ser privilegiado perante os outros, onde eu vou ser o queridinho de Deus, alguma coisa nesse sentido, né? As pessoas, elas acabam imaginando mais ou menos algo assim, sabe? Como a consagração como sendo, talvez, a conclusão, né, de uma etapa onde você atinge um determinado grau e etc. Né? Eu acredito que a gente ficou com essa ideia um pouco, né? A consagração mais como o término de alguma coisa, né? Então, no final de tudo, né, você foi consagrado campeão, você, né, foi um ator consagrado, um líder consagrado, alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu te Agora, se a perguntar gente for... Oi, diga. Vai. Para você dar continuidade, para eu não esquecer aqui.
dentro de uma escola, seja escola pública, seja a escola que a gente cresceu, seja escola iniciática, seja lá o que for, né? Existe uma sequência lógica, uma sequência onde você vai aprendendo de acordo com a capacidade de receptividade que você tem, de entendimento. Onde entra, onde entra, não esquece de falar disso, só isso que eu estou encaixando aqui. Onde entra e por quê e o que representa a consagração, vamos dizer, em escolas iniciáticas, escolas ocultistas? Isso, então. Agora vamos lá, né? A grande questão, né? Então, o termo consagração significa tornar sagrado, né? Sacrificar, sacrificar, tá? Então, o que a gente acaba acontecendo, né? Uma consagração, ela significa assim, dedicar-se a algo, tá? Tá, Significa o compromisso em dedicar-se a alguma coisa. Tá ok. bom? Então, é muito diferente de eu achar que eu atingi alguma Isso, coisa, quando, na isso. verdade, o que tá sendo estabelecido naquele momento é um É um baita compromisso. compromisso, né? Um baita É um compromisso. compromisso, é um compromisso, né, que vai ter um peso e que você Perfeito. vai ter que arcar na sua vida dali para frente. Né? Então, muito contrário do que as pessoas imaginam, que aquilo seja assim uma bênção, alguma coisa nesse sentido, tá? Na verdade, né, acaba sendo um encargo, sabe? Acaba sendo, muitas vezes, um fardo muito pesado para se carregar, tá? Por quê, né? O que acaba acontecendo, né? Então, vamos pensar assim, em termos espirituais. Então, o que seria isso? Em termos espirituais, algum tipo de função nesse sentido, né? A gente vai tendo, por exemplo, nos colégios iniciáticos, a gente vai tendo os graus, né? Os graus, eles funcionam como a escola, né? Onde a gente vai aprendendo, né? E quando chega no final, então, tem aquele momento, aquela consagração final, etc., né? Onde realmente, né, os juramentos mais sérios, eles são reservados para esse momento e coisa desse tipo, né? Então, o que acaba acontecendo é que esse momento é como a gente falando em termos de escola, né? A gente estuda na escola, quando a gente chega no final, que a gente vai pensar o nosso juramento lá do CREA, da medicina ou de qualquer coisa, né? Na verdade, é ali que começa o nosso papel perante o mundo. Né? A gente não é assim, eu não concluí nada, eu estou começando realmente o meu papel perante o mundo ali, e é no momento em que eu começo esse papel perante o mundo que eu tenho que me tornar aquilo que eu estudei. Né? Eu não quer dizer que eu estudei, eu já sou alguma coisa, tá bom, né? Eu vou ser um profissional, um médico, um dentista, sei lá, Claro. um músico, etc., né? Mas a partir do momento que eu praticar aquilo que eu estudei e me fizer por mim mesmo, me dedicar àquilo. Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, né? Quando a gente fala em termos de consagração, então a gente está dizendo a respeito de assumir um compromisso nesse sentido. Existe algo que precisa ser realizado, onde a pessoa consagrada, de uma certa maneira, ela precisa fazer jus àquilo que ela recebeu. Tá? Porque aquilo é como se fosse um empurrão. Tá? É um empurrão, volta, é a formatura da faculdade. Aquilo é um empurrão para você começar a sua vida. Se você não quiser, você não vai sair daquele estágio. Né? Você vai ter que enfrentar todas as dificuldades, você vai ter que enfrentar todos os obstáculos e coisas desse tipo. Quando a gente fala, então, em termos iniciáticos, né, aí a coisa ela fica um pouquinho mais complicada, porque o que acaba acontecendo, a gente está falando em termos de conexão com a nossa mônada ou com a nossa tríade superior, ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Então, quando a gente vai fazer alguma coisa em termos espirituais, ele pressupõe que a gente tenha que fazer uma espécie de limpeza para que isso possa acontecer. Tá? Em alguns grupos, por exemplo, né,
quando uma pessoa ela vai ser consagrada a sacerdote, ou seja lá o que for, né? Eles vão passar por um período de reclusão, onde nesse período de reclusão eles vão ficar com uma alimentação, uma alimentação bastante básica, tá? Onde essa pessoa vai ficar isolada do mundo, onde ela vai passar por um processo onde ela é obrigada a meditar, onde ela é obrigada a refletir, Isso etc. seria uma regra geral? Uma regra geral? Teria que ser assim? O ideal seria isso, tá? Porque o que acaba acontecendo, né? É importante que haja esse preparo, tá bom? Para quê, né? Para que aquilo surta efeito, tá? Isso daí faz parte, mais ou menos, de um processo, que é um processo de reimpressão cerebral. O que acaba acontecendo, tá bom? Quando a gente nasce, a gente vai encontrar a nossa mãe, a nossa família, né? E a gente vai imprimir, então, aquilo como sendo segurança para nós, como sendo alguma coisa que a gente precisa respeitar e obedecer. Né? Isso é básico para todo mundo, tá bom? Até o cachorrinho, quando ele nasce, né? Ele né? Vai reconhecer a autoridade da mãe, etc. Né? O que acaba acontecendo então, quando a gente vai fazer um processo de conexão com alguma coisa espiritual, o que acaba acontecendo, então, é que automaticamente, a gente precisa passar por um processo de reimpressão, onde eu vou reconhecer minha nova família, que é a minha família espiritual, meus pais espirituais e coisas assim, para que eu possa encontrar segurança naquilo. Tá bom? Então, esses ritos, essas consagrações consecutivas, né, que existem, tá? Na verdade, elas têm essa finalidade. Elas têm essa finalidade de fazer esse processo de reimpressão. Tá? Então, isso daí, o que acaba acontecendo, né? Mas é como se fosse assim, por exemplo, em alguns casos, é como se você recebesse uma carga de luz. Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Agora vamos falar assim, em termos físicos, talvez. Imagina quando... Antes de você falar do termo físico, você não vai esquecer e também não vamos fugir. Você é o que vai, você é a bateria. Vamos chamar você de bateria, vamos dar o nome dessa bateria de sacerdote, ou seja lá quem for, né? Como é que primeira coisa, quando eu estou de frente para alguém que vai me consagrar, vamos falar assim, de uma forma geral. Eu tenho que ter segurança de que eu vou receber de uma boa fonte, né? Quem é que está na minha frente, né? Como é a formação para você consagrar alguém? A usina para passar energia para algum postulante à consagração, o que ela necessita dentro do processo iniciático dela para ela chegar a ter condição disso, de ser um instrumento confiável de poder passar para os seus irmãos alguma coisa que vai lhes dar luz, como você disse, né? Isso, é. Então, você vai ver nessas sequências, a gente vai chegar lá, tá? Perfeito. O que acaba acontecendo? Então, eu recebo um impacto qualquer, né? Uma pessoa é consagrada, alguma coisa assim. Aquilo é como se ela recebesse uma carga de luz interior, tá? Naquele momento. Só que o que vai acontecer? Essa carga de luz interior, a luz interior ela expande, e no que ela expande, ela vai expulsar as sombras para fora. Tá? Aí é que a porca torce o rabo, como o pessoal fala, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente naquele momento a gente vai atingir assim o auge da iluminação, da iluminação, alguma coisa nesse sentido, tá? E o que acaba acontecendo é exatamente o oposto. Por quê? Porque o que acaba surgindo é aquilo que a gente precisa trabalhar. Isso. Eu não posso, por exemplo, eu não, você pegando um exemplo de um guia espiritual qualquer, né, verdadeiro, ele não é ninguém. Ele não é ninguém, ele é apenas um veículo de manifestação de alguma coisa, né, de alguma coisa superior. Ele não é ninguém, absolutamente ninguém.
Sabe? Então, o que acaba acontecendo? Ele vai passar, o processo dele vai obrigar ele, nesse confronto com as sombras, com o que existe de pior dentro de si, a chegar à conclusão que ele não é ninguém. Então, tá? É exatamente o oposto do que se imagina, tá bom? Tá? Porque enquanto essa pessoa ela estiver achando que ela é, enquanto ela estiver presa ao ego e coisas desse tipo, na verdade ela não está sendo um instrumento imparcial de absolutamente nada. Tá? Porque existe algo, né, a ser, que para se manifestar, ele precisa, né, que esse veículo ele esteja mais limpo possível. Né? Mas o que acaba acontecendo, então, é necessário fazer esse trabalho de limpeza. Então, é um trabalho extremamente difícil, extremamente doloroso, mas o que acaba acontecendo dentro de tudo isso, sabe, Grêmio? Aí eu estou falando da minha experiência pessoal, tá? Claro, tem que falar. Melhor A gente ainda. não pode falar, né, da experiência dos outros, né? O que acaba acontecendo no meio de tudo isso é que, por exemplo, quando você fica horrorizado com você mesmo, né? E você fala, né? Mas eu sou isso, né? Que coisa, etc, né? Sei E como eu é. lembro assim, e aí eu, de repente, quando você começa a se defrontar dessa maneira, uma vez eu comentei isso com a nossa mãe espiritual, e ela falou assim, a gente precisa enxergar o mal dentro de nós para aprender a não culpar ninguém e não apontar o dedo no nariz de ninguém. Sabe as palavras. Sabe as palavras. Porque senão o que acaba acontecendo? Você imagina, Grego, se você não for imparcial dentro de uma questão desse tipo, você não está prestando serviço nenhum. Tá? Sacrificar o que é? O que você está sacrificando? Né? Você está sacrificando o ego para fazer um trabalho nesse sentido. Tá? Você é o animal que é imolado no templo, sabe? Alguma coisa assim. Né? Na verdade, quem que é esse animal? Esse animal é a nossa própria alma. Sabe? Que precisa passar por um processo de imolação para que ela possa realmente, né, naquele momento, pelo menos, em que existe o rito, alguma coisa nesse sentido, ela deixar de existir, deixar de interferir ou algo assim. Caso contrário, o que acaba acontecendo, né, os ritos eles ficam muito focados na personalidade da pessoa que está dirigindo, não só os ritos, as aulas ou coisas desse tipo, né? Hoje a gente está numa época de gurus, né, e de gente, né, de pessoas assim, essa questão personalística está muito exacerbada, né? E Sim. o que acaba acontecendo é que você percebe que aquilo que deveria de acontecer acaba não acontecendo. Tá? Porque não existe a pessoa que está conduzindo, né? Ela não está sendo imparcial, ela não está sendo um veículo de alguma coisa. Aí, essa é a diferença, a gente pode entrar nisso, né? A questão mediunidade e avatarização. Tá? É uma diferença, tá? Porque o que acontece, né? Por exemplo, os dois, se você for pensar, os dois eles estão sendo veículos de alguma outra, de uma entidade, de alguma coisa assim, de uma força, uma energia, uma consciência, tá bom? Né? A questão é que muitas vezes a questão da mediunidade ela vai passar pela inconsciência, tá? Onde o médium ele vai ficar inconsciente num determinado período, né? E o processo de avatarização, na verdade, então não existe esse desligamento, mas existe, na verdade, Uma não existe abertura de consciência. Uma abertura de isso, consciência. mas na verdade você é obrigado de uma certa maneira, promover sabe, limpa a rua para que a carruagem possa passar, né? Então tem que fazer alguma coisa nesse sentido, sabe? Então que acaba com, mas para isso, né? Para isso, volta a te dizer, né? O que acaba acontecendo é que você precisa passar por uma faxina profunda e muito grande, tá? Porque, né? Você precisa. É interessante porque as nossas questões egóicas elas existem para que a gente possa estar aqui nesse plano, né? Já que elas são o nosso suporte.
Mas o que acaba acontecendo é que ele acaba sendo um grande obstáculo para nós também, né? Então, a gente precisa pegar e aprender a lidar com isso. Na verdade, é alguma coisa que você abre mão num momento e noutra você precisa, às vezes, né, para agir no mundo, né? Mas o grande aprendizado acaba sendo esse daí. Tá? É interessante, então, por exemplo, né, quando a pessoa fala assim, eu vou consagrar o meu filho para alguma coisa, né? Então, elas imaginam assim como vai lá, está sendo abençoado, etc. Tá sendo abençoado, tá? Mas você está assumindo um compromisso, né, de cuidar da orientação espiritual dele, etc., né, transformando ele em alguma coisa digna daquilo que ele recebeu, né? Então, é uma responsabilidade que está sendo assumida. Sabe, quando, às vezes, casais que eles querem fazer união mística, etc., né? Vai lá, sabe, faz a cerimônia, aí o negócio desanda. Aquilo que eu disse no começo. Você não sabe, muitas vezes você não sabe o que você está assumindo. É isso que eu quis dizer. Isso. Por quê? Porque volta, porque aquelas sombras, né? Aquelas sombras, elas vão se manifestar. Você está jurando amor eterno, né? Então, sabe, vamos ver se você aguenta realmente. Tá? Não estou falando que isso é interessante a gente levar em consideração. Isso não é um castigo, de uma certa maneira, tá bom? O que acaba acontecendo é uma aceleração kármica. Tá? Para quê, né? Porque para a gente atingir a nossa consciência, a gente precisa passar de um determinado momento, né? Tem as etapas do processo, que vai demorar muitas vidas e etc. Sabe, quando a gente procura iniciação, alguma coisa nesse sentido, a gente está se propondo a uma aceleração kármica. Tá? Então, ou seja, aí que se diz assim, a gente pode avançar muitas vidas numa só. Né? Mas para você avançar muitas vidas numa só, você precisa passar por muitas mortes. É isso que ninguém vê. Né? Porque você precisa... Os golpes, né? Os golpes de nós mesmos, né? Eles acabam sendo muitas vezes dolorosos. Né? A gente vê muito bem, por exemplo, quando a gente atinge um determinado grau espiritual, né? E a gente fez aquilo de coração, né? A gente sabe muito bem o que acaba acontecendo com a gente. Sabe, as crises, as dúvidas, parece que os nossos olhos se abrem, a gente vê aquilo exatamente que a gente não gostaria de ver, sabe? A gente começa a descobrir coisas na gente que a gente não gosta também, sabe? Mas a gente não sabe como que a gente lida com isso. Só vai entender isso quem estiver vivenciando ou quem vivenciar isso. Né? O que você de verdade, né? Aí que é a diferença, né, Grego? Aí sim. Sabe? Escuta, você falou uma coisa, vamos voltar num aspecto que eu achei muito importante. Primeira pergunta. Todo mundo deve se consagrar dentro de uma escola iniciática? Primeira pergunta. Segunda, que foi uma coisa que eu sempre combati, vamos dizer, combati internamente, e tanto é não parei em um monte de lugares, ou saí de um monte de lugares, exatamente porque não existia um asseio em todos os sentidos para participar de alguma coisa. Como você disse há pouco na sua fala, tem que ter uma preparação, não é só marcar o dia, eu vou estar lá 3 horas da tarde e pronto, ficar ali, acabou. Né? Aí chutei, bebi, xinguei, comi carne, sei lá, cada um com sua consciência. Então, eu sempre via isso aqui que estava errado isso aí. Não que eu fosse o bambambam, não que eu fosse o corretinho, mas, pô, se eu não faço, ninguém pode fazer. Ou se eu vou fazer alguma coisa e vou fazer com alguém do grupo, já falamos isso aqui em outros programas, né? Quando a gente entrar no templo, nós temos que nos privar de um monte de coisa, deixar na porta, lá fora, sim. E ser plenos lá dentro, né? Como é que você... Que resultado tem você? É um cara privilegiado porque eu sei quem te consagrou, né? Então foi uma maravilha isso aí, é um prêmio, né? Como é que a gente pode levar adiante um processo onde não se é exigida uma preparação prévia nesse sentido? Eu lembrando aqui,
Uma vez eu fiz uma cerimônia participei de uma cerimônia e vi outras cerimônias, e uma dessas religiões afro, né? Religião afro, que é normal, respeito, barbaridade, gosto muito. E existe essa disciplina lá. Você não vai chegar se você não ficar recluso, se você não ficar uma série de coisas, se você não ficar 7 dias na camarinha, eu acho que é assim. Isso é. Você sabe disso também, acredito que você sabe. Sei sim. Por que não se faz? É uma pergunta difícil, porque cada lugar é um lugar, cada escola é uma escola, e tudo isso aqui. Por que não se faz essa preparação? Por que não se exige essa preparação? O que eu vejo, sabe, Grego, aí é aquela questão, a iniciação simbólica, a iniciação real. Então, o que eu vejo é que essa iniciação que se faz nessas escolas atualmente é mais uma iniciação simbólica, entendeu? Né? E aí vai depender muito da maneira como a pessoa ela encara aquilo, sabe? Com a sinceridade que ela participa daquelas sessões, né? Daquelas reuniões, aqueles ritos de passagem, etc. Né? Quando a gente vai, então, a gente vai passar de grau, né? Seja lá em qual ordem for, né? Então, tem aquela pessoa que vai fazer a função lá do que conduz o ritual, né? Para cada lugar vai receber um nome diferente, né? Mas ele vai pegar um por um e vai falar uma palavra no ouvido, ou ele vai colocar uma medalha no pescoço, ele vai transmitir um símbolo para cada um individualmente. Né? Então, naquele momento, aquela pessoa que está fazendo isso, ela está representando algum tipo de energia, de consciência, etc. Né? E a pessoa que está recebendo aquilo, ela está sendo consagrada por aquela energia. Né? Tá dizendo para ela assim, olha, você está apta a entrar nesse campo. Tá? Mas, na verdade, é uma porta que se abre, não é uma conclusão de absolutamente nada. Então, você entrou nesse campo, agora cabe a você caminhar aqui dentro. Cabe a você explorar esse campo. Cabe a você o trabalho todo. Eu já te coloquei aqui dentro, mas cabe a você realizar aquilo. Perfeito. Tá? Então, não significa... As pessoas, elas são engraçadas, né? Que ela fala assim, eu sou grau, não sei o quê. Né? Eles adoram a carteirada, né? E o que acaba acontecendo... o que acaba acontecendo apenas significa, tudo bem, você teve a permissão para entrar. Sabe? Agora, se você vai realizar aquilo dentro de você, aí é outros 500, entendeu? Tá? Aí a coisa complica, porque a gente volta a dizer, porque o que acaba acontecendo, essas sombras, elas se manifestam, então as pessoas, na grande maioria das vezes, elas desistem de lidar com esses aspectos, né? Porque acaba sendo muito doloroso. Então, apesar dela ter tido, acesso, né, a palavra de passe, o ingresso naquele setor, né? O que acaba acontecendo é que ela acaba não realizando, entendeu? Né? Volta, né? Porque ela precisa fazer esse trabalho interior, ninguém vai fazer por ela. E eu acho né? As iniciações e consagrações vão te jogar nessa fogueira. Né? Então, o que acaba acontecendo aí vai depender de cada um. Né? Só que o que é muito engraçado, a gente vê tem pessoas que elas estão tão familiarizadas com as sombras, né, que assim, a hora que aquilo se manifesta, ela acha que é para ser daquele jeito mesmo, né? Então, o que acaba acontecendo, elas vão persistindo, tá bom? Mas o que acaba prevalecendo dentro dessa questão é que, né, ninguém vai consagrar e pronto, eu não preciso fazer mais nada. Eu fiz 6 meses de curso, 1 ano de grau, não sei das quantas, recebi o título de grau, seja lá qual for, né? Não significa absolutamente nada. Significa assim, você está apto para fazer o trabalho interior relativo a esse estágio de consciência. Perfeito. Aí você vai fazer, aí daí para frente é você com você mesmo.
né? Então é engraçado, né? Quando a gente percebe essas coisas, né? E a gente vê, é muito comum. Eu vejo, tem gente no YouTube, né? Eles grau de escolas e coisas como se fossem currículo, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou outro, eu sou mago, eu sou Rosa Cruz, eu sou Elbiota, eu sou maçom, eu sou, sabe assim, né, Demolé, não sei o quê, eu sou tudo isso daqui, né? E na verdade, né, você percebe assim, tudo bem, né? Essa pessoa ela tá habilitada para tudo isso, mas realmente ela consegue ser alguma coisa dentro de tudo isso, né? Então, essa coisa da gente atingir um grau num determinado estágio não significa muita, né, que a gente tenha realizado esse trabalho dentro de nós. Né? Significa que a gente está apto. Agora, quanto mais elevado o grau, mais responsabilidade, né? Porque aqueles que estão lá em cima, seja onde for, cabe a eles servirem de exemplo, né? Porque o exemplo que as pessoas esperam, né? Tem que estar naquelas pessoas que estão encarregadas de orientar, né? Seja lá qual for a ordem, né? O que acaba acontecendo, então, né? Que essa responsabilidade acaba sendo muito grande. Por quê? Porque não, eu preciso trabalhar, eu preciso me trabalhar, eu preciso me, me estruturar dentro de todos esses desequilíbrios, né, para poder tratar dos outros ou cuidar dos outros, orientar os outros também, né? Então, por exemplo, né, a pessoa eu sou tal coisa, né? Eu sou tal coisa, mas ninguém consegue falar, ninguém consegue ver, ninguém consegue chegar perto, né? Eles estão lá na santidade deles, tá? E o que acaba acontecendo, não, né? Quanto mais você atinge um grau ou presume ser alguma coisa, mais você tem que se doar, entendeu? E doar significa esquecer de você mesmo, né? Exato, e menos se promover, menos se autopromover com título, né, não sei o quê. Isso. É Se você pelo não. trabalho, é pelo exemplo, é por aí que você na verdade, impõe, né? Entre aspas, tá? Né? Você só vai mostrar realmente aquele grau, aquilo que você supostamente seria, a partir da tua forma de agir perante o mundo e do exemplo que você dá para as pessoas. Exatamente, o Sabe, caso exemplo. contrário, isso é um título só. O exemplo. Sabe, essa pessoa ela pode estar apta para realizar aquilo por alguma consagração, algum ritual, etc., né? Mas enquanto ela não realiza aquilo dentro dela, na verdade, ela está apenas apta. Você sabe que é interessante, tá? Que a gente, assim, por exemplo, esses compromissos que a gente acaba assumindo em colégios iniciáticos, etc., né? Na verdade, são pendências de muitas vidas, né? Não significa que a gente é melhor que os outros, superior, alguma coisa nesse sentido, tá? Pelo contrário, né? Pelo Pelo contrário. contrário, pelo contrário, tá? A gente tem dívidas, a gente tem pendências, a gente tem questões que acabam nos empurrando para aquele caminho. Sabe, quando a gente falou, por exemplo, um suposto mapa de Maitreya, né? Onde a gente vai encontrar um monte de aspectos retrógrados, um monte de desafios, né? Com a gente acontece a mesma coisa. Sabe, a gente é jogado para determinados caminhos, não é porque a gente é bonzinho, sabe? Muito pelo contrário, né? Porque a gente precisa pagar ou precisa resgatar algumas pendências que a gente traz, muitas vezes muitas pendências. Então, aquela pessoa, muitas vezes, que lindo, o fulano tem um papel perante o mundo, ele foi consagrado, não sei o quê, e tal. Sabe, significa, assim, o tamanho da dívida que ele tem, né? Perfeitamente. Né? Que acaba sendo o que está em questão aqui. Sabe, ele tem um compromisso grande em relação às outras pessoas, e ele precisa entender que ele está lá a serviço de algo. É isso que você tocou numa coisa que eu sempre defendi, sempre depois que eu tive consciência também, né? Porque tem muita gente.
dentro de escolas, dentro de instituições de todas as doutrinas por aí, que por estarem dirigindo aquilo, ou por terem criado aquilo, que são obras maravilhosas, por exemplo, e você vê que são, né? Mas as pessoas lá dentro ficam numa empáfia incrível e tudo isso aqui, se achando que são os superiores. Quando é evidente, você acabou de dizer, é bom a gente reiterar, porque aí todo mundo vai olhar e vai se identificar e vai ver muita coisa assim. Os verdadeiros necessitados, os verdadeiros doentes, os verdadeiros precisados são exatamente essas pessoas que estão à frente de um monte de coisa. O médico é muito mais necessitado do que o paciente, ao meu ponto de vista. Ele Sim, está lá sim. para cuidar de vidas, provavelmente não sei o que ele aprontou, mas ele, se ele for o gostosão, não, toma um melhoral, toma lá, vai tirar um raio-x, aí toma um engove e tal, isso aí não é. Ele vai estar se prejudicando. Então, uma coisa que a gente tem que parar com isso é a empáfia, a gente que acha que é alguma coisa, nós somos alguma coisa, mas não pensa que você está com essa bola toda, não. Pelo contrário, pô. Coloque-se no seu lugar, tome essa consciência que você está falando aí, né? Consagre-se, faça da forma que for para abrir a sua consciência para você ter um mínimo de noção do que você está fazendo aqui. E baixa essa bola. Baixa essa bola, que esse é o caminho. Porque você vê, é muito engraçado quando a gente vê mapa astral, que vai mostrando os aspectos retrógrados, né? Boa. E a gente fala assim para a pessoa: nossa, olha, você foi uma pessoa que teve muita consciência espiritual e se negou a repartir. Você se colocou num pedestal por conta disso, faltou com foi impositivo com os outros, foi duro com os outros, não teve empatia, sabe? Então você vai vendo esse perfil que é bastante comum das pessoas que buscam a espiritualidade, por incrível que pareça, né? Então agora é o seguinte, agora você vem para se dedicar para o outro, agora você vem para aprender empatia, você vem para aprender a trabalhar sem esperar nada, sabe? E existe, o que é interessante, né? Esses pontos eles são demarcados. Então, se a pessoa são como condicionais, sabe? Se a pessoa ela não realiza aquilo, ela não vai ter dinheiro, ela não vai ser feliz no casamento e coisas desse tipo Sim. assim, tá? Porque é como se fosse assim, olha, você tem tua dívida e essa dívida chegou o momento de você pagar. Só que assim, a grande questão é, para eu pagar alguma coisa, eu não preciso ter primeiro para pagar depois, né? É o contrário, é pagar primeiro para ter. Tá bom? Então, a pessoa ela tá buscando uma espiritualidade, etc., e você vai ver que, na verdade, a espiritualidade dela está condicionada, a verdadeira espiritualidade está condicionada a ela prestar algum tipo de serviço para a humanidade. Sabe? Então, esse exemplo do médico e do doente é interessante, né? Porque, assim, é muito interessante a gente perceber que pessoas que foram, por exemplo, médicos ou foram insensíveis em vidas passadas, né? E muito duros com os outros, né? Hoje eles vêm tremendamente sensíveis, assim, e qualquer coisa no mundo as incomoda e etc., né? Então, na verdade, o que eles vêm? Agora vem para viver o outro lado. Então, sinta o que é ser sensível, para que você aprenda a respeitar a sensibilidade dos outros também, coisa que você não fez lá atrás. Né? Então, a gente percebe, né, que esses aspectos nossos, né, ele quando a gente está dentro de um colégio, ou a gente está num caminho espiritual, então essas sombras daquele insensível, daquela pessoa que não compartilhava nada com ninguém, daquela pessoa que se achava o auge, etc. E as tendências sombras que aparecem. Elas tendem a permanecer, Isso, né? Elas não gostam de ser derrotadas, elas não gostam. isso. Né? São assim, as sombras elas aparecem, fala assim, olha a gente aqui, sabe, assim, cabe a você. Não queremos ir embora. Não queremos ir embora, exatamente, né? Cabe a você entender, né, que aquilo não está sendo um incentivo para você continuar daquele jeito, muito pelo contrário, né?
aquilo está sendo mostrado para que você modifique aquela questão. Sabe? E aí você está começando o seu verdadeiro trabalho mesmo, de crescimento espiritual, né? E aí começa realmente a sua consagração, né? O seu sacrifício, o seu sacrifício, né? Que insiste em eu preciso agir no mundo, né? Para que realmente aquilo aquela dádiva, aquele dom que eu recebi, aquela consciência, etc., ela possa realmente atuar por mim. Mas se eu fizer isso com vaidade, não, porque eu sou veículo de não sei o quê, ou alguma coisa desse tipo, esquece que não está sendo veículo de nada. Nós fizemos há um tempo atrás aquele programa com o tema das lendas, né, e dos contos, né? Isso, Então, e lembra? agora me vem à mente ali, porque se você vê, existem consagrações dentro desses contos, você percebeu? Sim, sim. Tem. Então, veja o tipo de manifestação, aquele ato da. Vamos exemplificar bobamente aquele ato da espada na sua testa e tudo isso aqui, não deixa de ser um tipo de consagração, né? Está te passando a força e tudo, de acordo com como você está, se você está aberto, receptivo a essa transmissão através do seu emissor, pronto, o caminho se abre, mas aí também depende para onde você quer ir. Mas você vê, né, que é muito engraçado, né, esses contos, porque é sempre a relação do homem com a espiritualidade. Isso. É sempre, sempre, tá? Então, o que vai acontecer, né? Você vê que a partir do momento em que ele encontra a espiritualidade, entre aspas, né? Aí vai aparecer a bruxa, vai aparecer o dragão, vai aparecer, né? As sombras, os obstáculos, né? Você percebe que o primeiro estágio, né, de encontro, na verdade, ele é só o pontapé inicial para todo o desenrolar daquela questão toda que o conto trata, que na verdade não é outra coisa a não ser o nosso próprio crescimento. É assim, as pessoas às vezes imaginam que elas vão ser consagradas, receber uma consagração, alguma coisa assim, que elas vão ficar no nirvana, sabe assim, né? Nossa, olha, no nirvana. Eu conheci uma pessoa uma vez que foi muito engraçado, eu não posso citar nomes e lugares, etc., né? Mas assim, sabe, tinha passado uma noite antes, essa pessoa foi num bar, fez uma briga, quebrou tudo, etc., tal, né? No dia seguinte, ele recebeu um título de sacerdote, tá? Aí no dia seguinte ele já estava assim: bom dia, florzinha, bom dia, cachorrinho. Irmão, oi, meu irmão. Tá bom. Só rindo mesmo, né, pô? É isso, é isso por isso que eu falei. Quem é que está te passando a consagração? Isso é Ele instrumento? incorporou o papel assim, né? Depois é claro, né? Que as coisas não são desse jeito. Claro que Né? É não é. claro, né? Que as coisas não são assim. Eu, dentro da minha passagem, né? Então, teve um momento em que isso aconteceu. E aí, depois, eu também pensei, sabe? Eu tinha 25 anos, né? Eu também, na minha cabeça, né? Também achei que, nossa, olha só, né? Tô no Nirvana, né? Daqui para frente, né? A gente fala dessas coisas dos outros, mas a gente também já fez isso, já pensou, né? Então, a gente fala com direito, né? De quem viveu e não, mas que as pessoas entendam que isso são etapas do processo, né? Então, o que acabou acontecendo, né? Depois, mas foi incrível, assim, imaginei que eu ia dormir naquela noite, ia ser, dali para frente minha vida ia mudar, minha vida virou um inferno dali para frente. Virou um inferno, você não acredita, Grego, sabe? Assim, era como se eu tivesse um conflito muito grande dentro de mim, assim, porque na hora que eu estava atuando, fazendo a minha função, etc., naquela hora que eu estava conectado com uma coisa elevada, eu sentia o elevado, mas fora daquilo, cara, eu era o pior, entendeu? Sabe assim? Então, é meio bipolar o negócio, tá? Onde você vai falar assim: peraí, sabe? Como que eu vou conciliar essas duas coisas?
É uma coisa assim, enlouquecedor, tá? Para não dizer outro nome, tá? E o que acabou acontecendo, então, né? Aí eu fui procurar. Naquela época, né, a gente tinha mais acesso às pessoas, né? Eu conversei com a nossa mãe a esse respeito, e ela falou assim para mim: falou, olha, é o seguinte, né? A partir do momento que você desperta a luz, você desperta a sombra. Com Né? certeza. Não tem como, né? Não tem. Para que ela? Por quê? Porque a balança tem que estar equilibrada, né? Então, isso é muito interessante, né? Porque a gente precisa entender que algo, né? O yin e o yang, etc. Né? Você mexeu de um lado, você vai mexer do outro também. Sabe? Agora, o grande trabalho de conciliar essas forças, porque você não pode pegar e falar assim: surgiu minha sombra, eu vou suprimir, vou varrer debaixo do tapete. Né? Vou ficar aqui naquela pessoa falando: oi, cachorrinho, oi, florzinha, oi, bichinho, né? E, na verdade, aquilo, numa hora para outra, assim, é claro que aquilo vai mostrar a sua face. Né? Mas o que acaba acontecendo, esse trabalho de conciliar essas duas coisas, né? Que na verdade é o grande trabalho de conciliar o divino com o humano, é que acaba sendo assim um grande, imenso desafio para todos nós. Né? Porque as pessoas elas querem ficar só com o divino. Né? Para se sentir no nirvana, elevado, ouvindo mantra o dia inteiro, cheirando incenso o dia inteiro, etc. Né? Mas, na verdade, esse divino, ele só se manifesta a partir do momento que a gente atua no mundo. Muito Sem bem. atuação no mundo, não há o divino. Se eu pegar tudo que eu aprendo numa escola e não colocar em prática, em atividade na minha vida, esse ensinamento não serve absolutamente para nada. Para nada. Ele vira só ostentação e vaidade. Então, Olha o que eu sei isso, eu sei aquilo, sabe? Mas e daí? Sabe, é o que bom, você faz com isso que você sabe? é bom a gente Né? estar O falando que você isso. contribui? Exatamente. É bom a gente estar falando isso aqui. Tem muita gente que a gente sabe, que a gente acompanha, e um monte de lugares aí, um monte de lugares, que as pessoas criam uma certa expectativa, ninguém promete nada para elas. As pessoas criam uma expectativa, quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, eu vou ver tudo isso aí que você disse. E aí o que acontece? Não acontece absolutamente nada, ou então acontece esse inferno, como você disse. A palavra a palavra Mas mais foi que no aflora, sentido, né, de inferno mesmo, inferior, né? Interior e etc. aí aflora tudo, e as pessoas se arrependem e falam, pô, fiquei anos e anos aqui fazendo monografias, fazendo isso, fazendo aquilo, e não aconteceu nada. Muito pelo contrário, minha vida, depois que eu me consagrei, não é. Então é bom para que as pessoas saibam que não é um passe de mágica e que não vai acontecer absolutamente nada, salvo ser tudo isso aí que o René falou durante a Não nossa é conversa. salvação da alma, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, é um compromisso enorme com você mesmo e com as pessoas à sua volta e etc. Né? Então, isso daqui é interessante. Aí aquela pessoa ela vai falar assim, ela vai se devotar a uma causa, sabe? Ela não cuida da família, ela briga com o vizinho, né? Mas lá dentro daquele ambiente, assim, ela se porta assim como sendo, né, uma pessoa especial, etc., né? E, na verdade, a gente descobre que não é nada disso, né? O trabalho é no mundo o tempo todo, né? A gente precisa, aquela energia que a gente recebeu nesse momento, né? Ela precisa ser dirigida, né, para coisas objetivas. Né? Não Perfeito. posso ficar só me magnetizando de energia positiva e coisas assim, Você está porque recebendo fundamental. instrumentos para trabalhar aquilo que vai aflorar em você e que está dentro de você e se aflora. Isso, Só que aí você tem ferramentas. isso. Nessas horas, né, a gente vê assim, é interessante, né? Nessas horas, o que é o conhecimento que você teve? Aí você vai ver que aquele conhecimento e as ferramentas para não mais do que as ferramentas para você lidar com aquelas questões.
Exatamente. Sabe? Aí, quando você realmente passa por isso, então, aí você interioriza o conhecimento. Aí ele passa a fazer parte de você. Caso contrário, se você não tiver esse tipo de atitude ou de ação, o que acaba acontecendo é que aquele conhecimento não passa de decoreba. Ah, Decoreba. eu sei isso, eu sei aquilo, mas assim, mas é só decoreba, entendeu? Né? Porque o importante é que aquilo realmente seja realizado dentro da gente. Sabe, a gente precisa, volto, eu sempre falo isso, mas é importantíssimo descobrir. A Agartha está dentro de nós, né? Ou, quando a gente fala de Adão, fala do quinto senhor, tudo isso são arquétipos da humanidade, né? Então, nós somos tudo isso, né? E esses são os arquétipos que estão nos mostrando, assim, os heróis todos, né? Eles representam o nosso trabalho com a gente mesmo. Né? Interessante que você pega, pois, o cavaleiro, uma pessoa, eu sou cavaleiro, né? O que acaba, né? O que é o cavaleiro, né? O cavaleiro você põe é aquele que domina o cavalo, Sim, sabe, sim. né? O que é? Ou seja, ele está no domínio da própria animalidade, né? Então não é assim, uma coisa de você ser consagrado cavaleiro não significa que você é o cavaleiro, significa, né, que teu trabalho aqui, tá? Teu trabalho agora é domar a sua própria animalidade para fazer jus a esse título que você recebeu, né? E aí nos contos então vai ter aquelas batalhas que a gente comentou, né? Mas aquilo representa o fato, né, aquele herói, né? Ele está se transformando em cavaleiro verdadeiramente. Né? Ou seja, né, a gente volta, né, Grego? As pessoas elas acham assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você não é nada. Sabe? O grande caminho é a gente descobrir que a gente não é absolutamente nada. Mas que a gente precisa fazer uma limpeza enorme para que a gente possa ser veículo de alguma coisa mais elevada. Tá, nós estamos falando aqui, estamos filosofando bonito, você e eu, o público nos conhece aqui, pelo menos os nossos telespectadores. Aí é que está. Ontem eu estava falando com uma visita que vem me vendo, não recebo visitas no meu lugar. Eu não gosto de receber visita, não recebo. Só salvo raras exceções. E estava falando exatamente para isso. Eu não almejo absolutamente nada. Eu não faço o que eu estou fazendo aqui, nem o Vida Inteligente, nem o Inteligência Abstrata, e nem o que eu faço. Eu não almejo absolutamente nada. De coração isso. Sabem da minha transparência e sinceridade. Você está buscando o quê, Renê? Você almeja alguma coisa, algum lugar no céu? Ou lá, uma casa pobre em Agartha, ou sei lá, é isso que eu quero saber. O que as pessoas vão atrás? Você sabe que eu falo assim que eu sou o místico mais cético que alguém possa imaginar. Tá? Somos dois, mas então nada. Você Nada. sabe, olha, Grego, é muito engraçado assim, o meu processo de depressão, de noite escura, de tudo, né? O que acabou acontecendo, por exemplo, eu não tenho preocupação nenhuma se existe algo ou se não existe. Não tenho preocupação nenhuma. Existe Agartha, não existe, existe vida pós-morte, não existe, eu não tenho preocupação nenhuma em relação a Tenho isso. medo que tenha alguma coisa. Existe Deus, não existe, sabe? Assim, não tenho preocupação nenhuma em relação a isso, sabe? Agora, o que eu procuro, a minha preocupação, mesmo que a minha existência ela tenha sido, a existência da gente seja uma só, sabe? A minha preocupação é de viver essa existência da melhor maneira possível. É isso aí, somos dois. E esse melhor possível não é viagem, shopping, loja, etc. Nem nome de rua no futuro, e nem o René era um cara legal, salvador Isso, de nada, Louveira, sabe? salvador de Louveira, Nossa Senhora. Isso. A minha questão é eu comigo mesmo viver ao máximo esse momento que a gente está experimentando essa coisa chamada vida, chamada consciência. Eu consegui o máximo disso. Tá, mas para quê? Mas como que eu vou conseguir esse máximo? Né? Não é uma coisa que... vamos falar assim, existe vida, a gente morreu, acabou. Então, vamos... Né? O chinês é muito interessante porque o chinês ele nega a existência de Deus, né? Ele nega tudo para você chegar na existência, né?
Então, por exemplo, se eu pegar e disser assim, eu vou viver a consciência e etc., né? Não existe vida após morte. Então, para que serve isso? Sabe? Ah, Se eu vou vivenciar uma coisa que eu não vou distribuir para ninguém, eu não vou fazer nada para ninguém, qual que é a finalidade disso, né? é. Sabe, né? Então, sabe, então o que eu preciso, né? A gente precisa ser coerente, né? Eu preciso, pelo menos, então, com aquilo que eu aprendo, com aquilo que eu vivo, as experiências que eu passo, etc., eu preciso passar isso adiante para que possa ajudar no caminho das outras pessoas que, Perfeitamente. porventura, estão passando pelas mesmas dificuldades, questionamentos e etc. Né? Aí, mesmo que seja uma única vida só, essa vida já valeu a pena. Perfeito. Por isso que semelhante atrai semelhante. Que é isso que eu digo. No fim, a gente fica seletivo, fica chamando, atrai as mesmas ideias, as mesmas cabeças. Eu penso igualzinho a você, mais gente pensa igual a gente, e cada um na sua seara, né? Cada um na sua busca, cada um nas suas crenças, cada um nos seus objetivos, cada um nas suas consagrações. Porque a questão, né, Grego, por exemplo, ó, se eu, a gente tem que fazer as coisas pela gente mesmo. Sabe? Não, eu não vou fazer algo porque eu tenho medo que Deus me castiga. Então eu vou ser bonzinho para Deus não me castigar, sabe? Mas sinal que eu não sou bonzinho. Eu só estou sob controle. O Rivotril cósmico, assim, tá? Isso, tá? Você concorda, né? Então a questão é a seguinte: poxa, eu tenho que perder essa. Deixar de agir por medo. Enquanto eu tô agindo, alguma coisa está me inibindo, né? Me impedindo. Então, peraí, eu não estou sendo espontâneo, porque eu preciso ser espontâneo para existir de verdade. Né? Então, dentro dessa questão toda, então a gente precisa ser coerente com as nossas condutas, né? Entender que a gente está fazendo parte, a gente é só um suspiro na eternidade, né? A nossa passagem não significa absolutamente nada, né? Mas se essa passagem, de repente, ela fizer diferença para a vida de uma única pessoa, ela já valeu a pena. Exato, eu penso assim também, eu acho legal. Eu acho legal. Agora, para pessoalmente galgar degrau, evoluir o escambau, tô nem aí, meu. Tô nem aí. Isso aí não é meta nenhuma minha, não. Eu quero continuar E a fazendo. gente vê, né, Grego? É engraçado, né? Porque quando as pessoas elas atingem isso, né? Alguns atingem, né, esse patamar, etc., né? É interessante como elas são engolidas, elas não percebem, né? Elas viram produtos, elas começam a ficar preocupadas só com a autoimagem, né? Elas começam a própria mensagem que elas começam a passar, elas vão ficando umas coisas meio tendenciosas, meio absurdas, Cada meio um no seu egoístas. processo. Né? E a gente percebe assim, né? Essa questão significa o que? Essa pessoa ela galgou esse degrau, né? Então o que acaba acontecendo? A sombra do degrau está lá esperando ela para que ela realmente ela aprenda a lidar com aquilo, né? E isso daí acontece com todos nós, né? Para que a gente aprenda a lidar com aquilo e crescer mesmo, e aí sim fazer jus, né, daquele posto, daquele degrau que galgou. Né? Então, eu acho que a consagração, as consagrações, é como se a divindade apostasse para a gente e falasse assim, olha, eu vou abrir a porta para você. Agora, Sabe? Você está batendo, eu vou abrir a porta para você. o resto Agora, daqui para frente, o problema é seu. isso aí. Agora que vocês forem dormir, que deu a hora aqui, a hora que vocês forem dormir, abram a sua porta, olha, o consagrador aqui, o nosso convidado, o René, consagrou todo mundo que está aqui, ó, né? Então agora abram a sua porta, né? Conversa com quem você quiser antes de fechar os olhos na caminha e quem sabe amanhã já seja um dia consagrado, verdadeiramente consagrado, dentro desses moldes que nós falamos aqui. Nada de viagem, de maionese, nada de conjecturas, uma coisa bem real. A consagração é de cada um, cresça dentro de você mesmo e pronto. E boa sorte, boa vida. Um feliz sempre. Né? É bem isso, né, Grego? Porque é a gente viver cada dia como se fosse o último, mas não desesperadamente, porque pode ser o último,
né? Vamos ser sinceros, né? Pode ser útil, né? E o que acaba acontecendo, então, esse consagrar o nosso dia, né, significa extrair dele aquilo que de melhor a gente conseguir. Sabe? Mas esse melhor não é o dinheiro, não é coisas desse tipo, a comida e etc., né? Sabe? O de melhor mesmo é aquilo que fez com que a gente crescesse. É isso aí. Sabe? Se eu vivi um dia, depois chegar no final do dia, eu falo assim, poxa, olha, hoje eu consegui fazer isso, consegui fazer aquilo, me senti bem comigo mesmo pelas coisas que eu fiz para as outras pessoas, né? Pronto, sabe? Aquele dia já valeu a pena. Com né? E certeza. assim a gente vai caminhando, né? É isso. Né? É isso aí. Valeu, Renê. Valeu o nosso papo. Gostei muito aí. Foi muito bom. Espero que as pessoas tenham gostado também. Porque a gente bate papo aqui, né? Não tem, não somos filósofos, nós somos duas pessoas normais, né? Trocando experiências, né? Trocando experiências. É isso aí, pronto. É isso aí. Valeu, meu querido amigo e irmão. Até uma próxima oportunidade, então. Até mais, tá? Tchau, tchau. É isso, olha, é isso. E cada conversa que eu tenho assim, cada conversa que a gente tem com cada convidado, a gente vai tendo insights, vai tendo gatilhos que fazem com que a gente vá atrás. Agora, você tem que estar aberto para isso, né? Se você acha que é o bam, 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 não precisa ouvir nada, não precisa assistir nada, siga a sua vida. Agora, para quem está na busca, é melhor sempre estar atento às indicações que todo mundo tem para passar. Tudo, a todo momento, é um aprendizado. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, até a próxima semana.